Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal vamos aprender a fazer figos, uma fruta muito bonita, fácil de fazer, explicada no passo a passo para você. Também vou explicar como fazer um fundo perfeito e a diferença entre o fundo e aqui ó, a sombra dos elementos, tá? Tudo explicado no passo a passo para você perder o medo de fazer o fundo, fazer ele de maneira corretamente e aprender a fazer porque fica muito bonito nos trabalhos. Eu começo, como sempre, o meu trabalho pelo fundo e aqui, ó, vou usar 3 cores. Vou começar fazendo um fundo bem simples, usando poucas cores, tá? Explicando para você no passo a passo como fazer. Aqui no meu pratinho já tem um pouquinho de aquarela silk e eu sempre trabalho com aquarela silk. Começo aqui por cima, ó, usando o verde musgo claro. Coloco essa tinta lá no meu pratinho, próximo do aquarela silk e vou pegando, ó, junto, para já ir diluindo essa tinta. E por que eu faço isso? Porque dessa maneira a tinta penetra melhor no meu tecido, ó, e eu não tenho muito trabalho em esfumaçar, ó, dessa maneira. Quando eu quero unir essa tinta, essa cor que eu estou usando no meu tecido branco, eu pego, ó, mais aquarela silk do que tinta e vou, ó, com um movimento circular, esfumaçando, ó. E dessa maneira, eu consigo, ó, unir totalmente esse fundo no meu tecido branco. Venho aqui, ó, e vou fazendo, ó, a mesma coisa. Trago, ó, mais ou menos até aqui assim. E volto esfumaçando. Quero unir bem aqui, ó. Então, eu procuro pegar mais o aquarela silk do que tinta e vou, ó, esfumaçando. Desse jeito, eu consigo tirar toda a tinta que tem no meu pincel, ó, e consigo unir totalmente essa cor ao meu tecido branco. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho dessa tinta e volto, ó, esfumaçando. Dessa maneira. Venho até aqui assim, mais um pouquinho de tinta. Tô usando o pincel Pituá número 4, mas posso fazer também com aqueles pincéis de cabo amarelo, da série 454, de qualquer marca, tá? Aqui, ó, vou colocar o pratinho aqui pra vocês verem. A minha tinta já acabou, só tem esse restinho. Então, ó, vou puxando o aquarela silk, tirando o excesso no meu pratinho e vindo aqui, ó, e esfumaçando, ó. Dessa maneira, até eu conseguir unir, sumir totalmente a cor da tinta que eu passei no meu tecido branco. Dessa maneira, ó. Aqui por baixo, para dar a impressão que a minha fruta está em cima de alguma coisa, eu vou mudar de cor. Mas também poderia fazer da mesma cor, não tem problema. Aqui eu vou mudar, vou usar o verde soft. Então, ó, coloco o verde soft lá no meu pratinho e venho, ó, passando. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de tinta. Então, ó, eu carrego mais o pincel e venho, ó. E vou, ó, trabalhando com essa tinta, ó. Tem vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer uma mesa bem simples, com régua, que facilita bastante o trabalho. Aqui não é o caso, eu não vou fazer mesa, eu vou dar apenas a ideia, ó, com essa tinta, de que ele está em cima de alguma coisa, né? O fundo aqui é importante por isso. Se a gente faz o elemento sem fundo, pinta apenas o elemento, dá a impressão que ele está solto, está voando lá no tecido, né? Quando você coloca fundo, coloca a parte de baixo aqui, dando a intenção de que ele está em cima de alguma coisa, isso agrega mais vida ao seu trabalho. Venho com um pouquinho mais de tinta, ó, e vou esfumaçando agora. Pego um pincel um pouquinho menor, venho com o número 8. Número 8 dá 4, 5, 4, pra mim fazer, ó, essa parte aqui, ó. E vou, ó, preencher com o verde soft, ó. Até aqui, ó. Não preciso esfumaçar, é preencher mesmo aqui, ó, com essa cor. Tampando sempre bem a trama do tecido. Agora, eu preciso, ó, dar um pouquinho de profundidade aqui, ó, nesse trabalho. Então, eu venho com um pouquinho do caqui, o mesmo pincel Pituá número 4, jogo aqui, ó, apenas no cantinho,
Tiro o excesso de tinta do pincel, esfumacio, ó, tanto para cima, como aqui, ó, para cima dessa mesa. Dessa parte que eu dou a impressão de mesa. Venho com um pouquinho mais, ó. Esfumaceio para cima e para baixo. E olha a diferença, ó, desse lado para esse. Venho do outro lado com um pouquinho do caqui e vou fazer, ó, a mesma coisa. Esfumaceio para cima, para baixo e puxo, ó, aqui pro lado, ó, um pouquinho. Dessa maneira, ó. E assim, ó, o meu trabalho já ganha um pouquinho de profundidade, ó. Venho aqui, escureço, ó, um pouquinho, pra ficar, ó, na mesma altura. E depois de pintado as frutas, eu vou voltar pra dar sombra aqui, ó, nos meus elementos. Parte do fundo toda feita, ó. Já deu a profundidade toda bacana que eu queria. Agora vamos para os figos. E eu vou fazer, ó, porque eles estão em posição diferente, passo a passo com vocês. E vou usar as seguintes cores: o verde oliva, o verde pistache, o marfim, o pitaia, o vinho, uva. E nas partes aqui onde eu quero já deixar mais escura, porque um faz sombra em cima do outro, vou usar um pinguinho só do berinjela. Então, vamos lá? Vou começar, ó, por esse aqui, por ele estar lá por trás. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do marfim. Quem não tiver o marfim, pode estar usando o amarelo bebê também, vai cair muito bem aqui. Passo, ó, um pouquinho, tô usando o pincel Pituá número 8, limpo o meu pincel, venho, ó, com verde pistache, e vou passando, ó, de lá de cima, e vou vindo, ó, até aqui assim. Mais um pouquinho, pego essa tinta junto com a aquarela silk, vou unindo aqui, ó. Posso já vir, ó, com o pincel meio de lado para deixar, ó, algumas marcações que é normal na fruta. Vem até aqui, ó, levando essa tinta bem em cima do risco aqui do meu tecido, tá? Ó. Agora, ó, paro por aqui, venho com pitaia. Coloco a tinta lá junto com a aquarela silk e vou fazer a junção aqui, ó. Pegando com a aquarela silk, já para ele se misturar bem aqui, ó. E não precisar de eu ficar esfregando para virar, para misturar, para ter, né, uma terceira cor, ó. Vou passando aqui, ó, e unindo bem. Aqui, ó, subo já um pouquinho, ó, em cima desse verde, ó. Mais um pouquinho. Tem essa fruta, o figo, tem de várias qualidades, né? Tem um que fica maduro mesmo, estando com a casca aqui verde. Esse eu quero fazer é aquele um pouco mais levado pro violeta mesmo, tá? Então, ó, eu vou passando e bem aos poucos, ó, vou subindo, ó, com essa tinta lá pra cima do verde, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais do pitaia. Trago até aqui, ó. Agora, ó, venho para o vinho. Se não quiser usar muitas cores aqui, ó, do pitaia, já pode ir direto para o uva, tá? Eu gosto de ir jogando as cores aos poucos para chegar mais próximo ao real, tá? Aqui, ó, como eu não preciso fazer aquela marcação por enquanto, eu passo a tinta e vou esfumaçando lá pra cima. Aqui já levo um pouquinho mais, vou pegando esse vinho junto com a aquarela silk e levando, ó. Faço algumas marcações, ó. Mas eu preciso deixar também aparecer um pouquinho da cor pitaia, tá? Pra não ficar muito escuro. Eu não me perder aqui na minha fruta, ó. A parte onde vai pegar um pouquinho de claridade, ó, eu já deixo aparecendo, ó, um pouquinho desse pitaia, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho para o uva. E daí, ó, aqui embaixo, ó, eu vou chegar bem no meu risco. Um pouquinho mais. Coloco lá no meu pratinho e pego, ó, com a aquarela silk. E chego, ó, bem em cima do risco. Um pouquinho mais. E dessa maneira, ó, eu já vou chegando bem à cor natural, que é esse figo.
Continuando com esse uva, e eu falei pincel Pituá, mas é o pincel número 8 da 421, né, cerdas bem macias. Então, ó, continuo com esse uva, ó, e vou levando, ó, lá pra cima. Aqui no ladinho também, venho, ó, um pouquinho, ó, e vou puxando, ó, bem aos poucos, deixando aqui essa marcação, que é bem natural do figo. Ó, venho desse lado também, ajeito aqui, ó, levando a tinta bem em cima do risco. E vou, ó, com cuidado, puxando, ó, lá pra cima. Venho, ó, com a isca do berinjela, jogo aqui, ó, no cantinho, um pouquinho mais com o mesmo pincel. E faço, ó, marcações. Um pouquinho mais. Tiro o excesso de tinta do pincel, ó, jogo aqui porque eu quero um pouquinho mais escuro. E volto, ó, lá pra cima fazendo, ó, algumas marcações. E vou escurecer bem aqui, ó, no cantinho. E vou ajeitando essas marcações, ó. Dessa maneira. Volto aqui, ó, com um pouquinho do uva, ó. Limpo o meu pincel. Vem com verde oliva. E vou desenhando aqui, ó, o começo desse talinho. E venho, ó, por cima, deixando, ó, essa parte aqui, ó, com tom de verde, ó, sem tampar totalmente as cores, ó, que eu usei por baixo. Deixo também com esse verde algumas marcaçõezinhas. Dessa maneira. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 4, um pouquinho do verde pistache, venho aqui, ó, pra mim, ó, desenhar e dar o volume aqui, ó, no talinho desse figo. Mais um pouquinho. Volto para o pincel número 8. Um pouquinho do marfim com o verde pistache. Dou uma pinceladinha, ó, como se fosse para dar claridade aqui, ó. Bem pouquinho. Pincel número 4. Venho aqui, ó, para dar um pouquinho mais de claridade aqui, ó. E o figo, ó, já fica dessa maneira. Lógico que eu posso fazer ele bem mais escuro, mais com essa parte madura até mais pra cima. Mas como eu disse, a minha imagem de referência está dessa maneira. Esse aqui, ó, aparece só a parte de baixo dele aqui, ó. Não aparece o talinho, porque tá lá por trás. Então, só aparece a bundinha aqui do figo. Então, eu começo com o pitaia. Vou passar, ó, já esfregando. Mais um pouquinho. E vou deixando, ó, o umbigo, vou chamar assim, dele aqui, ó, sem tinta, tá? Pra gente ir trabalhando ele, ó. Vou passar um pouquinho mais.
Essa região aqui, ó, é onde pega um pouquinho de claridade. Venho com uva, ou posso colocar já junto com esse uva um pouquinho do vinho, ou se preferir, posso usar uma cor só dessas duas, tá? E venho, ó, bem próximo do risco e vou com puxadinhos, puxando, ó, um pouquinho para fazer alguns sinais lá pro meio da fruta. Vou pegando essa tinta junto com a aquarela silk. Ó, e volta e meia, eu dou uma puxadinha, ó, para o miolinho aqui. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Chego com esse tom, ó, bem lá próximo do risco. Venho com o uva, coloco junto com esse uva um pinguinho do berinjela. E venho aqui, ó, fazendo já, ó, o contorno, deixando a parte aqui, ó, mais escura, que esse pedaço de figo vai fazer sombra nesse. E com esse pincel número 8, as cerdas bem macias, ou pode ser o número 6 ou o número 8 da 454, eu venho, ó, fazendo aqui, ó, aquelas pequenas marcações que a casca dessa fruta tem, ó, um pouquinho mais. E vou puxando, ó, um pouquinho, ó, lá pro miolinho, lá pro umbigo dele. Limpo meu pincel para tirar o excesso de tinta, né? E continuo aqui, ó. Pitaia. Um pouquinho mais do pitaia para mim fechar essa parte aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Pego o pincel número 4. Aqui eu vou adicionar um pouquinho, coisa bem pouca, uma isca do preto, junto com berinjela. Faço, ó, essa parte aqui. Às vezes o figo amadurece tanto que chega até a trincar, né? E é uma fruta muito bonita. Limpo meu pincel, volto com pitaia, pra mim, ó, chegar bem próximo aqui, ó, do umbigo, aqui, ó. Venho para o berinjela e faço, ó, algumas marcações, ó. Com o pincel meio de lado, ó, vou fazendo marcações aqui, ó, nessa casca. Dessa maneira. Um pouquinho do marfim. Jogo em alguns lugares. Sem deixar, ó, muita marcação. Eu vou dando, ó, uma claridade, ó. Um pouquinho do verde oliva. Bem pouquinho. Venho, ó, aqui por cima e jogo um pouquinho só aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Venho com essa tinta, ó, bem em cima do meu risco, pra ficar, ó, bem bacana. Venho aqui, ó, só chegando a tinta bem em cima do risco. E aqui, ó, no cantinho, ó, eu vou escurecer um pouquinho a mais, ó. Mais um pouquinho. Com o pincel de ladinho, ó, eu vou
refazendo, forçando um pouquinho mais essa marcação. Aqui, ó, com uva, ó, eu chego essa tinta, ó, até em cima do meu risco. Volto para um pouquinho do marfim, venho aqui, ó, também, ó, já faço nesse aqui, ó, dando, ó, uma claridade, ó, uma claridade maior. E não é luz, porque essa fruta, ela não vai refletir luz, tá? Aquele ponto direto de luz. Então, ó, só uma claridade, ó. E a casca do figo, ele tem como se fosse aquele pozinho que tem na uva, né? Então, ó, dessa maneira, eu consigo, ó, fazer aquele efeito, ó. Aqui, ó, para esse, já adiantei aqui a parte da casca, que é exatamente igual, já foi feito. E vamos começar aqui, ó, o miolo, a fazer aquela parte da semente lá por dentro do figo. E vou usar as seguintes cores, o marfim, vermelho escarlate, o púrpura e um pouquinho do vinho. Com o pincel número 8, da 421, eu venho, ó, com um pouquinho do marfim e vou passar aqui, ó, chegando próximo ao meu risco, ó. Deixando, ó, aqui já sem tinta. Aqui também, ó, trago até lá em cima, porque essa fruta foi partida ao meio, né, ó. E desse lado aqui, ó, chego bem próximo à casca aqui, ó. Dessa maneira. Aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, faltou também, eu jogo, ó, um pouquinho mais. Limpo o meu pincel, venho com vermelho, pego esse vermelho junto com o aquarela silk, ó, pra facilitar aqui pra mim, ó, eu ir misturando ele nesse marfim, ó. E eu vou, ó, não preciso misturar até sumir, eu vou, dessa maneira, ó, deixando, ó, marcadinho. E vou fazer aqui, ó, na parte do umbiguinho aqui, ó, eu trago, ó, até próximo da casca. Volto pra cima e vou misturando mais um pouquinho. Entrando, ó, na parte do marfim aqui, ó. Ó, sempre deixando, ó, como se fosse marquinhos, ó. Aqui também, levo um pouquinho mais pra cima e volto, ó, ajeitando aqui bem. Um pouquinho mais desse vermelho escarlate, pra fazer, ó, mais aqui o miolinho. E aqui, ó, já vem com um pouquinho do púrpura, ó. Ajeito aqui, ó, com vermelho escarlate, ó. Ajeito bem. E venho, ó, com um pouquinho do púrpura. E dessa maneira, ó, eu já vou ter um pouquinho aqui, ó, de profundidade, ó, deixar como se fosse, não muito forte, mas deixar uma leve marcação. Mudo de pincel, pego o pincel número 2. Aqui, ó, com esse pincel, ó, eu vou trazer, ó, aqui pra baixo, ó, esse púrpura. E vou fazendo, ó, alguns risquinhos, ó, aqui. Bem de leve. Aqui eu enlargueço um pouquinho mais, ó. E vou fazendo alguns risquinhos, ó. Mais um pouquinho. Não posso fazer reto, porque não aparece reto pra mim. Venho aqui, ó, e vou fazendo, ó. Mais um pouquinho. Uns eu faço um pouquinho mais grosso, ó, alguns um pouquinho mais fino. E vou preenchendo com risquinhos, ó.
venho com um pouquinho do vinho, pego esse vinho com um pouquinho do Aquarela Silk para ficar bem fácil trabalhar com ele. Dou uma diluída e venho com esse mesmo pincel. Quem não conseguir fazer com o pincel número 2, pode usar o 0. Ó, e vou fazendo, ó, risquinhos em alguns lugares, ó. Um pouquinho mais. E dou algumas pinceladas, ó, lá por dentro. Continuo. Algumas pinceladas, ó, dessa maneira. Venho com um pouquinho do mostarda. Pego junto com esse mostarda um pouquinho do marfim. Junto com a Aquarela Silk. E venho, ó, fazendo alguns risquinhos, ó, bem pequenos, aleatórios. Como eu disse, não pode ser reto, ó. E vou repetir, ó, o mesmo que foi feito com vinho e com púrpura. E com esse pincel mesmo, um pouquinho do mostarda, eu faço, ó, alguns batidinhos, ó, aqui por cima dos risquinhos também. E vou completando. Volto com o vinho, faço, ó, alguns mais escuros com o vermelho escarlate e faço também, ó, algumas sementinhos, ó. Venho com marfim. Em alguns lugares, ó, reforço esses risquinhos, ó, com esse marfim. Venho, ó, com mostarda puro, tinta, ó, na ponta do pincel. E faço, ó, sementinhas. Dessa maneira. Volto aqui, ó, porque eu quero ajeitar um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Trago a tinta até aqui. Volto para o uva com o mesmo pincel. E aqui, ó, puxo, ó, esse uva um pouquinho aqui, ó, pra cima, ó, lá pro miolo do figo. Mudo de pincel, pego o pincel número 4, mais um pouquinho do uva. E venho aqui, ó, só pra desenhar, ó, a casca do figo. Mais um pouquinho. Dessa maneira. Pego o pincel número 2, um pouquinho do marfim e só reforço aqui, ó. Venho aqui em cima, ó, com esse marfim, ó, e desenho aqui, ó, a parte de dentro, aqui, ó, de onde eu cortei. Pego um pouquinho do verde pistache, ó, só pra dar uma corzinha, uma esverdeada bem pouquinha aqui, ó. E dessa maneira, ó, fica o figo por dentro. Ó, venho, ó, aqui, nesse pedaço, e vou fazer o mesmo que eu fiz na parte aberta ali, ó. Venho com marfim. Passo aqui, ó, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Vou fazer junto com vocês essa parte também, por causa da posição aqui do pedaço. Limpo o meu pincel, venho com púrpura.
com o vermelho escarlate, vou fazer, ó, a mesma coisa. Passo a tinta, ó, aqui. Estou usando o pincel número 6 e venho, ó, com puxadinhos, ó, vou e volto, ó, retinho, para já ficar, ó, como se fosse, ó, pelinhos, ó. Já facilita para mim na hora, ó, de fazer aqueles pelinhos, ó. Alguns figos, ó, aparece bem pouco essa parte clara. Então, ó, se eu quiser, eu posso chegar, ó, bem lá próximo da minha casca, ó. Mas deixando, ó, marcações como se fosse já pelinhos. E faço, ó, até aqui, ó. Aqui, ó, venho com um pouquinho do púrpura. Mais um pouquinho. Na verdade, no figo aqui, ó, é quase junto, né? É bem pouquinho espaço que sobra aqui no miolinho. Mas aqui eu tô dando, ó, um pouquinho a mais, porque eu vou fechar daí com as sementinhas, ó. Mudo o meu pincel, pincel número 2. Continuo com púrpura. Tinta de um lado só do pincel. Pincel número 2, eu puxo, ó, mais definidamente aqueles pelinhos. Assim como eu fiz na metade ali. Venho aqui, ó. Aqui, ó, eu já trago, ó, até aqui. Vinho. E vou puxando. Um pouquinho mais. Pego esse vinho junto com a aquarela silk, que facilita, ó, bastante na hora de trabalhar. E vou puxando. Aqui, ó, eu preciso deixar um pouquinho mais fino. E trago, ó, até aqui. Mais um pouquinho do vinho. Agora eu venho, ó, fazendo as sementinhas, ó. Venho com um pouquinho do mostarda e um pouquinho do marfim. E vou fazer tudo aquilo que foi feito na metade ali de cima. Lembrando que se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros vídeos do canal e, se puder, se inscreva. Não esqueça de deixar aquele like, porque assim o YouTube vai entregar meu vídeo para mais pessoas. E assim, é claro, você vai estar ajudando o meu canal a crescer. E dessa maneira, sempre terá vídeos novos, ensinando tudo sobre pintura em tecido, todas as semanas, aqui para vocês. Não esqueça também de ativar o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, venho com um pouquinho do marfim e faço, ó, a mesma coisa. Volto com um pouquinho do vermelho escarlate e faço, ó, algumas sementinhas, dessa maneira. Mudo de pincel, volto para o pincel número 4, um pouquinho do uva e venho, ó, fazendo aqui, assim, ó, a parte, ó, da casca, aqui, ó, desse pedaço, ó, trago até aqui. Pincel número 2, porque eu preciso ajeitar aqui, ó, o cantinho, ó, com maior cuidado. Aqui, ó, vou trazer um pouquinho do verde pistache, ó, volto com um pouquinho do verde oliva, marfim, e vou misturando aqui, ó,
essa cor. Dessa maneira. Aqui, ó, só pra desenhar, pra finalizar bem bonitinho, venho com um pouquinho do verde oliva e faço o pedacinho ali, ó, da casca. Venho ainda com um pouquinho do uva, tinta só de um lado do pincel, venho aqui, ó, e ajeito aqui bem certinho. Aqui, ó, a pintura toda feita, peguei toda a imagem, porque agora chegou a hora da gente fazer a sombra do elemento. No começo, nós fizemos o fundo aqui desse trabalho. Essa primeira parte que foi feita é o fundo. Agora eu vou fazer a sombra dos elementos. Então, eu volto lá com o caqui e venho aqui, ó. Vou começar por esse pedaço, passo um pouquinho de caqui, aqui, ó, bem próximo do risco. Tô com o pincel número 6 e venho, ó, puxando, ó. Como eu sei como fazer a sombra e para que lado ir, eu tenho que saber certinho no meu trabalho onde entra a claridade. Aqui, nesse trabalho, não trabalhamos com luz, apenas com claridade. Foi o que eu fiz aqui, ó. Porque a casca do figo não reflete aquele brilho intenso de luz. Então, ó, eu determinei que a minha claridade está entrando aqui, ó. Então, a luz, a sombra do elemento vai ficar, ó, à minha direita. Então, aqui, ó, eu venho, ó, fazendo, ó, a sombra aqui, ó. Dessa maneira. Mais um pouquinho, pra mim finalizar aqui, ó. Venho, ó, aqui. Como ali naquela parte, ó, já tá mais escura, então eu só vou contornar aqui o meu desenho por fora um pouquinho melhor e trazer, ó, essa sombra até aqui, ó. E aqui, ó, eu escureço, puxando, ó, aqui pra cima, ó, um pouquinho a mais, ó. Ó, dessa maneira. Venho, ó, aqui, porque essa parte aqui, ó, a gente já fez aqui mais escuro com berinjela. Então, aqui, ó, é a sombra. Mais um pouquinho, eu venho, ó, nesse pedacinho e vou jogar, ó, aqui, ó. Dessa maneira, ó. E olha, o fato de eu fazer a sombra como que ressalta os meus elementos. Aqui, ó, eu ainda posso vir com um pouquinho do berinjela para escurecer, ó, essa parte aqui um pouquinho mais, ó. Aqui, ó. E venho, ó, aqui nesse também para escurecer, ó, essa região aqui um pouquinho mais, ó. Dessa maneira. E dessa maneira, todo concluído, com fundo, sombra dos elementos, fica o nosso trabalho todo concluído. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. Tem muito vídeo bacana aqui no canal. E se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, já me acompanha, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, deixem um like bem legal para me saber que você está gostando do conteúdo e assim o YouTube vai entregar os meus vídeos para mais pessoas e assim, é claro, você vai estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, meu muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo.